Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem um exercício da página 10. Na página 10 eu tenho uma, duas, três questões a serem feitas, então vamos às correções. Tá, a gente está falando ultimamente sobre first conditional. First conditional quer dizer primeira condicional. Então, nessas duas últimas aulas, a gente abordou esse conteúdo, porém nós abordaremos a First Conditional amanhã durante a nossa aula ao vivo, onde eu explicarei novamente e um pouco mais a fundo esse assunto, porque eu creio que algumas pessoas ficaram com dúvidas em relação ao uso da First Conditional. Tá, mas a First Conditional é um tema bem fácil, apesar de não parecer, ele é bem simples. A gente faz uso da First Conditional também na língua portuguesa, tá? Porém, quando a gente transcreve para a língua inglesa, tende a ficar um pouco mais difícil, mas sem problemas, amanhã nós falaremos sobre First Conditional novamente. Aí na página 10, eu tenho três questões. A número 3 pede o seguinte: complete the sentences with the verb in parentheses, ou seja, complete as sentenças com os verbos aí entre parênteses. Eu tenho aí uma, duas, três, quatro orações e vocês deveriam completar essas orações aí, sempre prestando atenção como se forma first conditional e usando os verbos entre parênteses. A gente fez a letra A junto, mas vamos ler novamente. A letra A ficou da seguinte forma, olha só. If we don't take this bus, we will be late for class. If we don't take the bus, we will be late for class. Se nós não pegarmos este ônibus, nós estaremos atrasados para a aula. Tá? Então, a first conditional é sempre são duas orações, onde a estrutura se configura da seguinte forma. Ou eu inicio no presente e aí termino a frase com uma consequência no futuro, ou eu inicio com essa consequência no futuro e termino com o presente, por exemplo. É como se no português fosse assim. Se eu não almoçar, se eu não estou com fome, então eu não almoçarei. Olha só, se eu não estou com fome, está no presente. Olha, se eu não estou com fome, então eu não almoçarei. Eu não almoçarei tá no futuro. Então reparem que eu tenho duas orações, presente e futuro, e elas juntas fazem um sentido, elas se completam e fazem um sentido. Então essa é a first conditional. Eu poderia falar também assim: eu não almoçarei porque eu não estou com fome. Reparem que eu não almoçarei, futuro, eu não estou com fome, presente. Eu comecei com futuro e terminei a frase no presente. Então, isso é a first conditional na língua portuguesa. Tá? E no inglês seria mais ou menos assim: I will not lunch because I'm not hungry. Eu não almoçarei porque eu não estou com fome. Amanhã a gente vai discutir mais a fundo, eu vou passar um slide para vocês, creio que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, continuando aqui as correções. A letra B é o seguinte, ficou da seguinte forma: My parents will be worried if I get home. Meus pais estarão preocupados se eu chegar em casa atrasado, tá? Eu tenho um late ali, eu não vi. My parents will be worried if I get home late. Então será traduzida da seguinte forma: meus pais ficarão preocupados se eu chegar tarde em casa. Tá? Então reparem que eu tenho a be worried. Esse be worried é como se fosse estar preocupado. Tá? Então eu tinha que prestar atenção nos verbos e na estrutura da oração, de como ela ficaria, para poder colocar os verbos na forma adequada. Tá? Reparem que na letra B ele já começa no futuro. My parents will be worried. Ou seja, meus pais ficarão preocupados se eu chegar tarde em casa. Mas eu poderia falar, por exemplo, se eu chegar tarde em casa, meus pais ficarão preocupados. If I get home late, my parents will be worried. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo a estrutura da first conditional. Na letra C ficou da seguinte forma, olha: if they play computer games all night, they will be tired. Ou seja, se eles jogam videogame, né, jogos de computador a noite toda, eles ficarão cansados. Tá? Mas eu poderia falar também da seguinte forma: eles ficarão cansados se eles jogarem jogos de computador a noite toda. Tá? Então essa é a first conditional. Tá? Eu poderia falar assim: they will be tired if they play computer video games all night. Tá? Então na letra D ficou da seguinte forma, olha só: I won't buy the camera if it is very expensive. Ou seja, eu não comprarei a câmera se ela estiver
muito cara. Mas eu também poderia falar, se ela estiver muito cara, eu não comparei a câmera. Tá? Então, essas são as respostas da número 3. Façam as correções dos seus livros. Na número 4, vocês deveriam fazer o seguinte, olha só. Using the following pairs of phrases to form conditional sentences. The first one is done for you. Use os seguintes pares de frases para formar sentenças na condicional, na first conditional. A primeira frase já está feita, já está respondida para você. Então, na letra A, eu tenho Tom studies hard. Tom studies hard quer dizer Tom estuda bastante, pra caramba. Esse hard aí pode ser traduzido como bastante, pra caramba, arduamente e assim por diante. Ele sempre expressa algo de uma certa dificuldade, tá? O hard. E do lado do hard eu tenho Tom gets a better job. Então, usando essas duas frases, vocês deveriam escrever orações aí na first conditional. Então, ficou da seguinte forma, olha só. If Tom studies hard, he will get a better job. Se Tom estudar bastante, ele conseguirá um emprego melhor. Ou também vocês poderiam escrever Tom will get a better job, ou seja, Tom conseguirá um emprego melhor if he studies hard, se ele estudar bastante. Tá? Então, essas são as respostas da letra A. Na letra B, ficou da seguinte forma, olha só. Eu tenho you have problems e eu tenho you don't work hard, ou seja, você não tem problemas, você não estuda muito. Então, vocês poderiam ter escrito da seguinte forma, olha só o que o livro nos diz. You will have problems if you don't work hard, ou seja, você terá problemas se não estudar bastante. Ou vocês também poderiam ter escrito if you don't work hard, you will have problems. Se você não trabalha muito, você terá problemas. A letra C, I am a wonderful dancer, I practice every day. Ou seja, eu sou um dançarino maravilhoso, eu pratico todos os dias. Então, como resposta, vocês poderiam ter escrito as seguintes frases. I will be a wonderful dancer if I practice every day. Eu serei um maravilhoso dançarino, um dançarino maravilhoso, se eu praticar todos os dias. Ou então, if I practice every day, I will be a wonderful dancer. Se eu praticar todos os dias, eu serei um incrível dançarino, um dançarino maravilhoso. Na letra D, he arrives late at interview, ou seja, ele chega atrasado para a entrevista, e he doesn't get the job, ele não consegue um emprego. Tá? Então, como resposta da letra D, if he arrives late at the interview, he won't get the job. Se ele chega atrasado na entrevista, ele não conseguirá um emprego. Ou, he won't get the job if he arrives late at the interview. Ele não conseguirá o emprego se ele chegar atrasado na entrevista. Na letra E, eu tenho as seguintes frases. She doesn't take an umbrella. E eu também tenho she gets wet. She doesn't take an umbrella quer dizer ela não leva o guarda-chuva. She gets wet quer dizer ela se molha. Tá? Então, como resposta, if she doesn't take an umbrella, she will get wet. Se ela não leva o guarda-chuva, ela se molhará. Ou então, she will get wet if she doesn't take an umbrella. Ela se molhará se ela não levar o guarda-chuva. Então, essas são as respostas da número 4, da número 10. Façam suas correções. Na número 5, eu tenho o seguinte. Match the columns to give some advice. Associe as colunas onde as frases se completam. Ou seja, eu tenho aí conselhos. Na verdade, essas frases são conselhos. Tá? Então, completem esses conselhos aí. Na letra A, ficou da seguinte forma. If you don't write a good resume, you probably won't find a job easily. Ou seja, se você não tem um bom currículo, se você não escreve um bom currículo, você provavelmente não encontrará um emprego, ou você dificilmente encontrará um emprego, ou até mesmo você não encontrará um emprego facilmente. Tá? Então, essa é a tradução da letra A na sua forma completa. A letra B. If you read the classified jobs, you will find job offers. Ou seja, se você ler os classificados de emprego nos jornais, você encontrará ofertas de emprego. Na letra C, if you want to get a good job, se você quer encontrar um bom emprego, you will have to work and study hard. Você tem que estudar e trabalhar muito. E na letra D, if you can speak English fluently, if you get a... Desculpa, vou ler novamente, eu me perdi aqui. If you can speak English fluently,
you will get a better salary. Ou seja, você sabe falar inglês fluentemente, você conseguirá um salário melhor. Tá? Então essas são as respostas da número 5. Completem as suas correções. Amanhã, na nossa aula ao vivo, nós falaremos ainda sobre a First Conditional. Eu irei explicar novamente. E então faremos os exercícios da página 11, faremos juntos. Tá? Isso, faremos o exercício da página 11. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então façam as correções dos seus exercícios. Quem não entregou pode me entregar sem problemas. Então amanhã nós teremos aula ao vivo aqui nesse mesmo canal, não nesse mesmo horário. Creio que seja das 11 ao meio-dia, porém eu irei alertá-los quando estiver próximo aí a nossa aula. Tá? Então é isso. Beijo, abraço a todos e até amanhã.